Fala galera! Hoje eu vou falar dos fatos reais por trás do filme Uma Vida, a história de Nicholas Winton, estrelado por Anthony Hopkins, Johnny Flynn e Helena Bonham Carter. Fique à vontade para deixar o seu like, comentar e se inscrever em nosso canal. Pouco antes do Natal de 1938, Nicholas Winton estava prestes a sair de férias para esquiar na Suíça, quando recebeu um chamado urgente de seu amigo Martin Blake, que estava em Praga trabalhando com o Comitê Britânico para refugiados da Tchecoslováquia. Winton mudou seus planos e foi para Praga, onde se deparou com a terrível realidade das crianças judias que corriam risco de vida sob o regime nazista. Com um senso de urgência, ele ajudou a compilar uma lista de crianças que precisavam ser resgatadas. Nicholas George Winton nasceu em Londres, no início do século XX. Filho de pais judeus alemães, Rudolf e Barbara Wertheim, que haviam emigrado para a Grã-Bretanha na esperança de um futuro melhor. O jovem Nicholas cresceu em uma família que buscava integrar-se à sociedade britânica, mudando o sobrenome para Winton e convertendo-se ao cristianismo. No entanto, o destino de Winton estava longe de ser comum. Vendo que as tropas de Adolf Hitler começaram a ocupar a região norte da Tchecoslováquia, conhecida como Sudetos, milhares de famílias judias partiram aterrorizadas em direção a Praga, a capital. Eles sabiam que não estariam seguros por muito tempo, mas pelo menos poderiam sobreviver mais algumas semanas. Foi nesse contexto que Winton começou a agir. Antes do início do conflito, Winton havia se estabelecido como corretor da Bolsa de Valores de Londres. Mas era mais do que apenas um homem de negócios. Ele era um fervoroso socialista, envolvido em círculos políticos que se opunham ao apaziguamento e estavam alarmados com a ascensão do nazismo. Foi através dessas conexões que seu caminho cruzou com de Marie Schmolka e Doreen Warner, duas mulheres determinadas a ajudar os judeus da Tchecoslováquia. Quando Winton chegou a Praga, viu campos de refugiados cheios de famílias deslocadas pela guerra, forçadas a abandonar suas casas no meio do inverno. As condições em que ele viu milhares de pessoas chegarem ao local o levaram a traçar um plano. Como cidadão britânico bem relacionado no seu país, Winton estava convencido de que poderia coordenar a evacuação de refugiados mais jovens para o Reino Unido. Ele e seus colegas, Martin Blake e Doreen Warner, fizeram de um hotel em Praga o seu centro de operações e começaram a recolher dados de famílias que queriam enviar seus filhos para um local seguro. De volta a Londres, a tarefa de Winton era administrar centenas de documentos que permitiriam a entrada de crianças no país, devido às condições estritas que o governo britânico havia estabelecido para permitir a entrada de menores vulneráveis. Além disso, Winton teria que encontrar famílias substitutas para cada um dos refugiados que não tinham parentes para recebê-los no Reino Unido. Na maioria dos casos, Winton teve que convencer as famílias que contactou através de anúncios nos jornais. Ele também obteve ajuda dos planos do governo britânico para realocar crianças britânicas dos centros urbanos, algo que normalizou a ideia de receber refugiados em várias partes do país. O sucesso de Winton não foi fácil. Ele enfrentou desafios significativos, incluindo a obtenção de permissão para que as crianças cruzassem a Holanda a caminho da Grã-Bretanha. Após a Noite dos Cristais, o governo holandês havia fechado suas fronteiras a refugiados judeus, mas Winton conseguiu contornar essa barreira graças às garantias que obteve do governo britânico. No total, ele conseguiu salvar 669 crianças, a maioria delas judias, que de outra forma teriam sido enviadas para os campos de concentração nazistas. Durante 1939, Winton conseguiu organizar a partida de 8 trens de Praga e salvar a vida dessas crianças. Um nono trem nunca chegou ao seu destino depois do início da guerra. As 250 crianças que deveriam estar a bordo morreram mais tarde em campos de concentração. As histórias dessas crianças, como Ruth Halová, que morreu em 2020,
mas falou à BBC em 2015, destaca a emoção e o impacto desse resgate. Halová descreveu a viagem como uma aventura para as crianças, mas nunca esqueceu dos pais na estação e de seus rostos pressionados contra as janelas com lágrimas nos olhos. O trabalho de Winton permaneceu desconhecido por quase 50 anos. Foi apenas em 1988, quando sua esposa encontrou um álbum de recortes detalhando suas ações no sótão, que a verdadeira magnitude de seus feitos veio à tona. O álbum foi entregue a Elizabeth Maxwell, que ajudou a revelar a história ao mundo. Isso culminou em uma emocionante aparição no programa de televisão da BBC, Tati's Life, onde Winton foi surpreendido ao ser reunido com dezenas das crianças que ele havia salvado, agora adultos com suas próprias famílias. A repercussão foi imensa. A imprensa britânica o celebrou como Schindler britânico, e ele recebeu inúmeros prêmios e honrarias. Em 2003, foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth, e em 2014, recebeu a Ordem do Leão Branco, a mais alta honraria da República Tcheca. Sua modéstia e humildade permaneceram inabaláveis, mesmo diante do reconhecimento mundial. Além de seu trabalho humanitário, Winton teve uma vida repleta de realizações. Após a guerra, ele trabalhou para a Organização Internacional para os Refugiados e para o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, em Paris. Foi lá que conheceu e se casou com Grethe Ahlstrap, uma secretária dinamarquesa com quem teve 3 filhos. Nicholas Winton faleceu em 1º de julho de 2015, aos 106 anos. Sua coragem e compaixão salvaram vidas e deixaram um legado duradouro de esperança e humanidade. A cada homenagem, estátua e memorial erguida em seu nome, lembramos que sempre haverá aqueles que brilham como faróis de bondade e decência. É isso, pessoal! Assista ao excelente filme, dirigido por James Rice. E se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Até logo!